Nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão das paisagens, continuando assuntos das outras aulas, tá certo? Olhem só o que diz aqui, ó. Paisagens humanizadas e seus elementos. Prestem atenção aí no livro de vocês que tem mais coisas sobre essa atividade, tá bom? Olha só, o que é que diz? Os elementos construídos pelos seres humanos em diferentes épocas são chamados de elementos humanizados. Observe as fotos, tá vendo? Lembra que na outra aula a gente trabalhou a parte de florestas, campos, vários tipos de ambiente, né? Praias, ilhas, onde o ser humano não mexeu, onde só quem alterou o ambiente foi a natureza a partir dos seus próprios, é, das suas próprias leis naturais, das coisas que acontecem sem a intervenção humana, não é isso? Então, esse daqui é um exemplo diferente de quando o ser humano chega naquele ambiente natural e altera ele para seu benefício, para que ele possa trabalhar, viver naquele local e ter uma vida melhor, tá certo? Uma vida com o mínimo de conforto e de coisas boas para eles, tá bom? Aí observem aqui, ó. As paisagens humanizadas são aqui o quê? Aqui são construídas pelos seres humanos, tá certo? Em diferentes épocas. A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, onde vocês moram ou cidades pequenas ou cidades grandes, onde tem a questão de quê? De uma evolução da cidade, né? Uma cidade pequena, quando as pessoas começam a morar naquela cidade, as casas são menores, menos quantidade de casas, tá certo? Aí a cidade vai crescendo, todo o ambiente que os humanos estão vai crescendo, porque ele vai fazendo essa mudança do ambiente, está sendo construindo mais casas, adaptando a natureza, o meio onde ele está para que possa favorecer, para que ele possa produzir e viver melhor, tá bom? Aí observem aqui, ó, essa questão. É, nessa imagem aqui, a gente vê o que? Munique, na Alemanha. Fica na Europa, tá certo? Observem aqui, em 2016, essa era uma das fotos dessa cidade, desse ambiente lá, tá bom? Vocês acreditam que, por exemplo, há 100 anos atrás, essa cidade era desse jeito? Provavelmente não, né, pessoal? Por quê? Poderia ter essas construções mais antigas aqui, ó. Essa igreja que tem uma aparência de ser uma construção bem antiga, né? Alguns prédios desses mais antigos, ó, aqui, tá vendo? Algumas casas dessas mais antigas. Mas, com certeza, havia casas, havia ambientes onde não tinha casas. Onde tinha, por exemplo, algum terreno, algum parque, alguma canto onde tinha várias árvores e que depois, nesses 100 anos para cá, foi desmatado, foi alterado para ser construído mais casas, né? Ou, por exemplo, prédios, tá certo? Às vezes, esses locais mais altos aqui poderiam não ter antigamente prédios, seria só casa. E depois, nesses 100 anos, foi feito o primeiro andar, segundo, foi construído o prédio, tá certo? E houve essa questão da mudança, tá certo? Ou seja, com a mudança de tempo, a evolução da época, como diz aqui, ó, em diferentes épocas, houve o quê? Transformação no ambiente pelos seres humanos. Como, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, Salvador, aqui no Brasil. Vai ficar aqui no Nordeste, Bahia 2016, né? Olha só, aqui vocês veem a questão de rios, né? A questão de um trem aqui, ó, um metrô, não é isso? Andando, levando as pessoas para o trabalho, ou do trabalho para casa, tá certo? Esses prédios, ó, tá bom? E toda essa mudança. Observem que provavelmente há 100, 200 anos ou até mais tempo não existia isso, tá certo? Antes dos humanos, de nós humanos chegarmos lá nesse local, em Salvador, provavelmente aí só tinha o quê? Floresta, né? É, animais, alguns alterações só feitas pela natureza. Quando o ser humano chegou, ele fez a alteração para poder viver ali, tá certo? Então, inicialmente, como eu falei nessa imagem de Munique,
provavelmente não tinha a questão desses arranha-céus aqui, desses prédios grandes, né? Tinha só a questão de quê? De casas pequenas, tá certo? Provavelmente no início só tinha casas pequenas, construção mais diferente, mais antigas, e com o tempo, a cidade crescendo, chegando mais pessoas, foi necessário o quê? Construir prédio para poder o pessoal morar, tá certo? Construir vários tipos de lojas, de vendas, de supermercado, de coisa para que o ser humano que via ali tivesse de onde tirar o seu sustento e onde comprar suas coisas. Do mesmo jeito foi aqui no transporte. Ó, provavelmente o meio de transporte lá não, no começo, há uns 100, 200 anos, não tinha tanta gente e não necessitava de ter trem, metrô, esses aparelhos de transportar as pessoas que fossem tão grandes, que coubessem tanta gente. Antigamente, para quem já viu vídeos antigos ou imagens antigas, eram aqueles carrinhos mais simples, né? Só para transportar pessoas. Depois aí chegou a questão, quando foi aumentando a questão dos bondes, aqueles trenzinhos pequenos, e assim vai aumentando pela quantidade de pessoas que moram no lugar. Tá bom, pessoal? Tudo isso transformação do ser humano a partir do tempo, tá certo? Quanto mais evoluído e mais quantidade de gente, maior e vai ficando e precisa alterar mais. Daqui a um tempo, 100, 200 anos, tanto Salvador quanto Munique, na Alemanha, vão ter mais coisas diferentes, tá certo? Porque o ser humano vai adaptando, vai chegando mais gente, vai mudando as coisas, chegando a tecnologia, tá certo? Vai alterando, a questão desse trem vai mudar para outro tipo, tá certo? Construções vão ser cada vez maiores, a questão aqui do ambiente acaba ficando, dependendo do caso, mais poluído, mais cheio de gente, mais dificuldade para animais e outros seres vivos, tá certo? Isso a partir da implantação de coisas pelo ser humano, tá bom? E por último, aqui a gente mostra o exemplo de plantações. Como vocês já aprenderam, a questão do tempo. Antigamente, os seres humanos, como eram poucos, eles viviam caçando, né? Via da caça, como, por exemplo, a gente tira dos índios. Vivem da caça e da pesca dos produtos naturais, da natureza mesmo. Mas a área de plantação aqui, ó, que é em Londrina, no Paraná, aqui no Brasil, essa imagem de 2015 mostra a questão das plantações, ó. O jeito que as pessoas plantam, tá vendo? Aqui provavelmente tinha floresta também, tinha alguma plantação, alguma coisa da natureza e que foi mudado, foi retirado para fazer a plantação, para fazer, para produzir alimento para as pessoas, né? Como as cidades cada vez crescem mais, então foi preciso fazer essa plantação para plantar feijão, arroz, trigo, milho, coisas que o ser humano come, ou então até para alimentar animais, para que a partir daí a gente coma esses animais, tá bom? Como galinha, boi, porco e por aí vai, tá bom? Então a plantação, ela foi mudada da natureza para que pudesse alimentar seres humanos e animais que os seres humanos criam, tá bom? É uma mudança na natureza também, que há muito tempo talvez não existisse esse ambiente tão diferente aí, tá certo? Então essa transformação do ser humano na natureza acaba que cria essas paisagens humanizadas, tá certo? Paisagens onde o ser humano altera para fazer melhorias para o seu convívio, o seu crescimento nas cidades e nos locais, até em zona rural mesmo, onde se vive, tá certo? A gente faz adaptação onde a gente tá para que possa proporcionar para a gente uma vida melhor.